Oi, meus gatinhos e minhas gatinhas. Hoje iremos estudar mais um pouquinho sobre a história de Penedo. E como estamos estudando sobre os pontos turísticos, vamos ver um hoje, certo? Vamos lá! A nossa cidade ela é conhecida como uma cidade turística que atrai turistas de todo o país e de fora do país também. Porque ela tem um acervo muito grande histórico da época de lá da colonização, certo? A maioria dos pontos turísticos ela tem um embasamento na religião católica, mas aqui a gente vai abordar só o fator histórico da coisa, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto turístico a ser estudado vai ser a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Interessante o nome, né? Será que tinha Nossa Senhora do Rosário do Branco e Nossa Senhora do Rosário do Preto? O que justifica justamente o quê? Como uma igreja construída lá na época da colonização, lá quando o homem branco chegou aqui em Penedo, e era o quê? Numa época de escravos, daí a gente dá para deduzir o nome, porque eles tinham o quê? Um certo preconceito com a pessoa de pele escura, de pele negra, que eram escravizados e trabalhavam à força, não é isso? Então vamos lá começar que no desenrolar da história vocês vão passar a entender. Essa é a igreja. Vocês observem que a igreja ela só tem uma torre, né? Isso a torre é lá em cima onde o sino fica. A torre do lado direito ela está completa. No lado esquerdo, que era para ter outra torre, não foi feita, porque justamente eles alegam, alguns mais velhos contam na história, que faltou dinheiro para terminar a torre do lado esquerdo, que é a segunda torre da igreja. E vamos conhecendo mais a fundo, mais a fundo e mais a fundo. Vamos lá. Lá na entrada da igreja, como a cidade é tombada como um patrimônio histórico, elas vêm muitas plaquinhas explicando o porquê de algumas coisas, certo? Então, na entrada ele vem falando sobre a construção da igreja, onde ele diz que os escravos que fez essa igreja lá no século 17, na época do Brasil colônia, ainda quando era de Portugal. A igreja tem uma devoção à Nossa Senhora do Rosário e foi escolhida para integrar a população negra ao catolicismo. Olha aí o porquê da igreja Nossa Senhora Rosário dos Negros, dos pretos, né? Isso dos pretos. Porque eles queriam justamente catequizar os negros. Eles abominavam a religião dos negros, a religião africana, achavam que era um culto satânico e queriam que eles se convertessem para ser da religião católica. Até aí tudo bem, né? Visando alforriar os escravos e garantir suas sepulturas no Templo da Santa do Rosário. Naquela época não existiam cemitérios e essas igrejas eram construídas justamente para enterrar pessoas. Interessante também, né? Como não tinha cemitério, enterrava dentro da igreja. Só que só era enterrado dentro da igreja pessoas brancas. As negras não. Quanta injustiça, né? Com os negros, se a gente é um país formado de pessoas pretas. Hoje em dia, todo mundo tem o sangue de um negro correndo nas veias. Naquela época não tanto, porque tinham os portugueses que vieram de Portugal que não tinha essa mistura. Depois foi que saiu misturando. Continuando o nosso passeio dentro da igreja Nossa Senhora do Rosário, e eu registrei para vocês que eu estive lá. Eu ontem fui fazer toda essa capitulação de imagens, de história, para poder passar para vocês. Eu também vou postar foto para provar a vocês que eu fui lá para conhecer mais um pouco sobre a nossa cidade, certo? E vamos lá, continuando. Eu quero que vocês prestem atenção nessa tabuleta. Eu não sei, eu não consigo identificar o nome dessa espécie. É como se fosse um tampão, certo? Você passando pela porta da igreja, você não vê exatamente quem está dentro da igreja. E esse era o intuito naquela época. Por quê?
Como era uma igreja mais voltada aos negros, para catequizar os negros, a população que frequentava essa igreja era a população negra, preta. Então, esse tampão era colocado na entrada da igreja justamente porque, para quando os brancos passassem, não vissem os negros lá dentro rezando, orando ou fazendo seu culto, certo? Então, era uma espécie de discriminação entre os brancos com os negros, que eles não queriam estar olhando direto para o negro, justamente porque não simpatizava, não gostava, porque discriminava. Então, na porta da igreja tinha esse tampão, justamente para que quando um branco passasse na rua não visse o negro dentro da igreja. Muita discriminação. Aí vamos lá, continuando. Lá dentro da igreja eu achei essa placa. E essa placa, ela diz o seguinte, ó, que o templo foi construído no século XVII, como eu falei anteriormente, por escravos e negros libertos. Então, eram escravos que ainda não tinham sido libertados e alguns negros que já tinham sido libertados. E nessa placa, ela mostra esse desenho dessa máquina aqui embaixo. E é justamente sobre ela que vem falando. É bem assim, ó. Ainda guardada no interior da grande, ainda guardada no seu interior, a grande máquina inglesa de gás acetílico. O gás acetílico era um tipo de gás que era muito perigoso. Ele era usado na construção de explosivos, você tem ideia, né? De solventes industriais e de plásticos e borrachas. É um gás incolor, instável e altamente combustível. Então, a qualquer momento ele podia pegar fogo. Mas, professora, para que servia essa máquina? Por que será que esse povo colocou um negócio desse dentro da igreja? Ela gerava energia elétrica. Naquela época não tinha energia elétrica, então eles precisavam dessa máquina para poder iluminar o templo. Aí, continuando, ele ainda diz o seguinte, que toda encanação, porque não era fiação, era encanação, toda encanação é passada por dentro das paredes da igreja. E dali era como chegava a energia. Aí vem mais embaixo. Em memoráveis noites de sábado, a igreja, a imagem da Madonna do Rosário, eles chamavam de Madonna do Rosário, era conduzida sobre um palio, percorrendo as principais cidades com a Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Eu achei bem interessante isso, porque ele diz o quê? Que eles faziam estilo uma procissão. O palio é aquela haste de madeira, onde eles colocavam o santo em cima. Quem já teve a oportunidade de presenciar, passar ou ir a uma procissão, o santo fica em cima de um pedaço de madeira, que é justamente esse palio, e as pessoas vão levando esse santo, essa imagem de um lugar para outro, não é isso? Então eles diziam que naquela época era que eles faziam uma espécie de procissão, só que todo mundo vestido de branco, e eles percorriam não só Penedo, eles saíam percorrendo as cidades aqui ao redor, e o pessoal era todo mundo vestido de branco, com uma tocha na mão acesa por causa da escuridão. Então a tocha era justamente para clarear os caminhos, os caminhos para poder ir de uma cidade para outra. Como não tinha luz elétrica, então tinha que clarear de algum jeito. Aí eu disse, meu Deus do céu, ele disse que essa máquina está dentro da igreja. Então eu vou procurar ela, que eu quero ver de perto. Diz que é enorme, gigantesca. Então eu saí rodando. E não é que eu achei a máquina lá do tempo da colonização. E é enorme mesmo, viu? Dá umas 3 de mim em pé. E de largura dá umas 3 também ou mais. Então, essa é a máquina que produzia energia para a igreja. E dentro dela era onde se transportava esse combustível que fazia acender todas as luminárias daquela época, certo? Passando na passagem da máquina, eu observei que tinha também um sino desativado.
Esse sino é o sino lá, o sino da torre, só que é um sino que foi colocado lá na época que construíram a igreja e ele foi desativado porque agora tem sinos mais evoluídos e eles guardaram justamente para deixar de demonstração. Esse sino ele era balançado pelos próprios negros, justamente para marcar o horário que eles estavam fazendo as orações. E outra coisa interessante que eu observei na igreja é justamente o piso. O piso ainda permanece, o piso original, como é um patrimônio tombado, ele não pode ser trocado. Então é como se fossem uns tijolinhos lá da época da colonização e a igreja toda é composta por esses tijolinhos. De forma mais rústica e mais simples, justamente porque era uma igreja direcionada aos escravos. Continuando nossa turnê, nosso passeio pela igreja, eu agora vou mostrar a vocês o altar, mas não vou relacionar todas as imagens que tem aí, justamente porque tem gente que não pertence à religião católica e não gosta muito de ouvir falar sobre, porque vai de contra os seus princípios, certo? Mas eu quero mostrar o seguinte, o quê? Em relação aí, eu quero mostrar a vocês, a maioria das igrejas na cidade de Penedo, ela tem muito ouro em sua pintura. E essa é uma igreja mais simples. O ouro quase não existe, muito pouquinho. Então, no altar tem um pouquinho de ouro, mas não tanto que nem as outras, certo? Então, gente, esse foi o nosso primeiro ponto turístico, certo? Espero que tenha gostado. Vamos esperar até a próxima aula que iremos abordar o próximo ponto. E eu vou intercalando entre um ponto que pertence ao catolicismo e uma construção não pertencente ao catolicismo, certo, meus amores? Tchau, cheiro e até a próxima!